Olá, 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 olá! Então hoje eu tô aqui para continuar essa saga, falar dos livros que eu tenho lido este ano. E o livro de hoje, então, é Paraíso, do Abdul Razak Gurnah. Este livro aqui, este autor que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2021. Então, antes de falar um pouco do livro, eu vou falar um pouco do autor. O Abdul Razak, ele nasceu na Tanzânia. Como eu falei no último livro, eu vou falar da Tanzânia, né? Até mostrei a Tanzânia no mapa e tal. E o Abdul Razak, ele nasceu na Tanzânia, ele nasceu em Zanzibar, se eu não me engano, e ele cresceu lá, até acho que a maioridade dele. Daí ele mudou para Inglaterra com o status de refugiado, estudou lá, acabou se tornando professor de, sei lá, literatura, não lembro. Acabou se tornando professor lá de uma grande universidade e deu aula a vida inteira. Então aqui ser escritor não era. Aqui ó, ele nasceu em Zanzibar e ele dava aula na Universidade de Kent, na Inglaterra, onde vive até hoje. Então, ser escritor não era a atividade principal dele. Tanto que quando ele ele recebeu o Prêmio Nobel em 2021, eu vi algumas entrevistas com ele, ele achou que era uma pegadinha, ele achou que estavam tirando onda com a cara dele, que ele não tinha recebido o Prêmio Nobel. Até ele se dar conta, né, que realmente tinha recebido o Nobel. Inclusive, até recomendo assistirem algumas entrevistas com ele, assim, não que ele vai dizer algo realmente assim, muito bombástico, mas eu não sei, ele emana uma sabedoria, assim, sabe? Ele parece ser uma pessoa bem sábia, assim, sabe? Bem calma. Ele não fala nas entrevistas tudo que as pessoas querem escutar, às vezes dá pra ver na cara do entrevistador e na cara dele. Assim, mas eu deixo quem tiver interessado pesquisar, talvez no fim do vídeo até fale um pouco, não sei. Enfim, mas ele parece alguém muito, muito, muito legal. E daí ele escreveu este livro que eu li pro Clube do Livro do Simon, que é o Clube do Livro daqui, né? Que é o livro Paraíso. O livro Paraíso, então, ele vai contar o quê? Ele vai se passar na Tanzânia, no início do século XX. E ele vai contar um pouco todo o cenário ali daquela época, sobre a perspectiva do Yusuf. O Yusuf é um menino que, quando ele tinha 12 anos, ele é vendido como escravo pro Aziz, que ele chama de tio Aziz. E o que acontece? Na verdade, assim, no início, assim, você acompanha tudo do ponto de vista do menino, assim, sabe? Então, no início, por exemplo, ele tava lá com a família dele, com o pai, com a mãe dele e tal. E ele recebia, às vezes, regularmente, a visita do tio Aziz. Ele chamava tio Aziz, né? E ele achava, assim, curioso, como quando o tio Aziz vinha visitar, a mãe dele preparava uma comida, arrumava tudo e tal. Ele achava isso curioso. Os pais dele, se eu não me engano, eles tinham, tipo, um hotelzinho ou um comérciozinho, algo assim, um comércio assim, de baixa estatura, né? E daí ele gostava muito de receber a visita do tio Aziz. Até que um dia o tio Aziz acaba levando ele junto. Você acompanhando a história, até entender que o tio Aziz não é o tio do Yusuf. O tio Aziz, na verdade, ele empresta dinheiro para esses pequenos comerciantes e deve cobrar com muitos juros. Então, quando a dívida fica alta, ele às vezes pega as crianças desses comerciantes que vão trabalhar junto com ele, tipo um regime mesmo de escravidão, né? Não a escravidão que a gente conhece, que passou por, que foi, por exemplo, no Brasil, né? É um tipo diferente de escravidão ali, mas não deixa de ser uma escravidão, né? Então ele pega essas crianças dos filhos desses comerciantes, leva eles como escravo para servi-lo, na verdade, né? Esse regime de servidão, né? E daí, em teoria, essas crianças vão ficar com eles até pagar a dívida dos pais e daí voltariam para casa, né? Em teoria. Então, Yusuf, lá com 12 anos, acaba sendo levado da casa dele pelo tio Aziz, que logo ele descobre que não é o tio dele,
Daí quando ele é levado pelo Aziz, ele conhece outros personagens também na mesma situação. O Khalid, né? Porque vem do árabe essa palavra. Ele conhece o Khalid. Ele conhece... Khalid ou Khaled? Khaled, o Khalid é depois. Ah, não. Hamid é depois. E eu acho que é o Khaled. Ah, não. Khalil. Oh, ele conhece o Khalil, que é um outro rapazinho que tava na mesma situação com ele, e a irmã dele tava lá, inclusive a irmã dele não era esse regime de serviço como ele e o Yusuf, a irmã dele realmente tinha se tornado uma jovem esposa ali do Aziz e tal, e é por isso que enfim, não vou dar spoiler, enfim, mas... E daí são mais ou menos duas partes este livro. Essa parte em que o Yusuf vai descobrir todo este novo mundo, essa nova realidade que ele será inserido. E uma segunda parte em que o Aziz começa a criar confiança no Yusuf e leva ele para participar de caravanas comerciais. Que é uma das caravanas comerciais, por exemplo, que passou na casa dos pais do Yusuf. Então o Yusuf parte com o Aziz em viagem, de lá ele vai conhecer outros personagens, outras culturas, vai passar por outras situações, vai viajar ali pela Tanzânia, acho que até em outros países vizinhos ali, porque aqui a gente não sabe nunca exatamente onde eles estão. Por exemplo, eles falam uma hora ali que eles vão viajar na região dos lagos, sabe? Eu fui ali no mapa da Tanzânia, eu imagino que seja a região tem o Lago Vitória, assim, no norte da Tanzânia ali, né? Eu imagino que deva ser aquela região ali, sabe? Onde tinham bastante rotas comerciais e tal. Então daí eles vão viajar com essa caravana comercial para daí voltar lá pra cidade do Aziz. E vai acontecer muita coisa nessa viagem, nessa caravana. E a gente vai acompanhando tudo isso pelos olhos do Yusuf. E o que é o interessante é que é um livro justamente que vai tratar dessa época, 1900 e pouquinho ali, na Tanzânia. Então é uma época assim que já é uma época de muita mudança na Tanzânia, que é quando os colonos ocidentais começam a descer, porque é a primeira guerra na Europa, então os colonos ocidentais eles começam a descer para as rotas da África interior, né? Um pouco mais do que já faziam antes. Então a Tanzânia na época era sob dominação alemã. Então você começa, todo livro tem uma presença onipresente de alemães. E tem todo aquele meio que misticismo ainda, sabe? Tipo, o alemão ali é uma presença que as pessoas que já estão lá depois de anos e anos, assim, sabe? Eles meio que... Eles veem como um outro ser, assim, sabe? Tipo, eles não sabem o que esperar, como comunicar, o que... Sabe? São os alemães, assim, sabe? Então, tem essa presença, assim. Tem a presença da cultura local, do Swahili, que são as pessoas que realmente, os nativos ali da Tanzânia. Tem a presença dos árabes, sabe? Tem que são, por exemplo, o Aziz é de origem árabe. E tem a presença de outras culturas, como, por exemplo, os indianos que faziam negócio com o tio Aziz e tal. E eram os indianos de uma cultura também específica da Índia. Eu não lembro mais o nome, esqueci, devia ter anotado. Mas é aquela que eles usam o turbante, porque eles não cortam o cabelo. Esqueci o nome eu acho que é Sikh, alguma coisa assim. Que também eu não sei se é uma casta da Índia, mas é uma cultura específica também da Índia. Então, assim, é um livro muito rico nesse aspecto, que ele vai te trazer... Ele não vai te contar uma história específica. Por exemplo, no Clube do Livro tiveram pessoas que criticaram bastante, porque não tinha, assim, um começo, meio e fim, sabe? O livro ele não te conta uma história da aventura vivida por Yusuf. Não, é como se fosse uma sucessão de fatos, que é isso que o Yusuf viveu. Assim, você está simplesmente acompanhando
uma mudança de tempo ali naquela Tanzânia do início do século XX ali. Você está acompanhando aquilo através dos olhos de um garoto que foi vendido aos 12 anos de idade como escravo. Então, assim, também é uma pessoa que não desenvolveu ali um senso crítico também, sabe? Não é uma pessoa que aprendeu a pensar, por exemplo. Então, tem várias situações, até de assédio, que acontecem com o Yusuf, porque a gente nunca tem uma descrição física do Yusuf, mas pela reação das pessoas em volta do Yusuf, você entende que é um rapaz, um garoto e depois um rapaz muito, muito bonito. Ele sofre assédio de mulheres, ele sofre assédio de homens também, de forma muito sutil, de forma muito velada muitas vezes, e lá você compreende, você entende que ele deve ser um rapaz muito bonito. E através do olhos desse menino que não desenvolveu um senso crítico, que vai te narrar, às vezes, fatos que acontecem com ele e que ele não entende, que a gente vai acompanhar aqui a Tanzânia aqui nessa época, sabe? Então, e daí até no texto, assim, sabe? É um texto que eu achei muito diferente, porque daí, até no texto vai ter várias palavras, assim, que às vezes ele vai misturar o árabe, às vezes ele vai misturar o swahili, e não tem, às vezes, uma explicação tão evidente, assim, pra palavra. Então, é um texto que, assim, ele é bom de ler, ele é muito bom escrito, mas, assim, pra acompanhar, assim, às vezes pode ser... tira da zona de conforto, assim, sabe? E agora vamos à minha opinião, então, do livro, sabe? Eu não sei. Eu já li ele faz meses. Eu terminei de ler ele março ainda. Março, foi quase final de março. E eu ainda não tenho uma opinião sobre este livro. Tipo, é o que eu falei, ele vai narrar acontecimentos de um período sob a perspectiva de um rapaz que não aprendeu a pensar e que vai te contar tudo que está ali em volta dele, assim, sabe? E que é um rapaz muito ingênuo também, sabe? Zero malícias, parece uma pessoa, assim, pura, assim, sabe? E vai narrar esse encontro de mundos, esse encontro de culturas ali. E é um livro que me deixou muito... Eu não sei o sentimento que este livro me deu, assim, sabe? Porque, assim, tanto o Abdul Razak Gurnah, inclusive eu acho que ele ganhou o Nobel justamente porque ele escreveu esse livro, porque ele escreveu algo sobre a colonização, mas de uma perspectiva completamente diferente, sobre a perspectiva de alguém que estava lá vivendo isso. Então, o que eu quero dizer nisso é que ele não botou uma simplicidade que a gente tá acostumado, tipo... chegou lá, colonizou, matou todo mundo, roubou. Não, ele tratou isso nesse livro de uma forma completamente sutil e colocando toda a complexidade que já existia naquela região antes da chegada dos ocidentais, antes da chegada do alemão. Ele não pintou também os habitantes dessa região como pessoas passivas, simplesmente. Por exemplo, tinham os suaires que já estavam ali, vieram os árabes fazer as rotas comerciais, inclusive implantar esse tipo de regime de servidão cujo Yusuf foi submetido. Já tinham os indianos também que faziam comércio ali, entendeu? Era toda uma sociedade organizada e complexa, bem complexa, que já existia ali. Então, acho que é por isso que o Abdul Razak ele ganhou esse prêmio Nobel, foi porque ele mostrou também a complexidade de como foi percebida a colonização ocidental lá e como a complexidade que já existia naquele lugar em termos de relações, em termos de dominação. Então, assim, é um livro que não foi, assim, divertido de ler. Também não foi ruim. Eu realmente não tenho um sentimento específico para este livro.
foi interessante pela descoberta da cultura, pela descoberta desse choque. Por exemplo, eu não sabia, do alto da minha ignorância, eu não sabia, por exemplo, que a Tanzânia, ela era um território alemão. Ela foi considerada, né, um território sob dominação alemã. Eu não sabia. Por exemplo, eu descobri várias coisas lendo este livro, assim, sabe? Mas em termos, assim, de sentimento, tipo... Realmente, o Abdul Razak, o Gurnah aqui, ele tratou muitas questões de uma forma, assim, bem sutil, assim, sabe? Então, até o personagem, como é um personagem que ele não tem muito julgamento de valor, ele não tem muita relação com as pessoas, ele não desenvolve relações profundas com as pessoas em volta, ele está como um observador, quase, a gente pode considerar isso. Você também não desenvolve um sentimento, uma relação com o personagem principal, que é o Yusuf. Então, assim, é um livro, eu não sei se essa foi a intenção do autor, mas enfim, é um livro como se você mesmo tivesse como um observador amoral, sem julgamento de tudo ali que está se passando ali em volta. E claro que tem muitos simbolismos aqui em várias situações que acontecem aqui. Simbolismos de várias religiões misturadas, porque era um pouco isso ali naquela região. Tem simbolismo da história de quem, se não me engano, era de José, da Bíblia, não José, pai de Jesus, outro José, pai de Jesus não, né, o pai adotivo, podemos dizer assim, marido de Maria, né, não, esse José é o outro, tem uma analogia à sua história, tem outros simbolismos. Até eu achei interessante até de acompanhar mesmo esse esquema de caravana, por exemplo, essas caravanas árabes, elas aconteciam ali por toda a região do Oriente Médio, mais da África ali. Inclusive, foi numa dessas caravanas, quem que participava bastante dessas caravanas era Maomé, né? O profeta da religião muçulmana. Então, assim, é um encontro aqui de culturas, de línguas, de tudo, assim, nesse livro, que é muito interessante. E você tá ali, eu senti como se eu estivesse ali como uma observadora de tudo isso, sabe? Então, assim, foi uma experiência interessante. Mas eu não tenho um sentimento particular para essa experiência. Eu me senti realmente embarcada na Tanzânia naquela época, mas como uma observadora amoral, sem julgamento ali, sabe? Então, não foi um livro que me marcou muito. Então, acho que eu vou dar... Não foi um livro ruim também. Inclusive, gostei muito de ver as entrevistas do Gurnah. Gostei muito de aprender a história do Gurnah. De estudar um pouco mais sobre a história da Tanzânia também. Então, aqui de 0 a 10 para este livro... Eu vou dar uma média aí, as médias das escolas brasileiras são geralmente 6. Então acho que vou dar um 6 ali pro Paraíso, da Abdul Razak Gurnah. E é isso. O próximo livro, já dando spoilerzinhos, vai ser... Voltamos pro Brasil, voltamos mais especificamente para Curitiba. Vamos falar do livro de contos, Os 200 Ladrões, do Dalton Trevisan, que pra quem não conhece é o vampiro de Curitiba. Era o vampiro de Curitiba, morreu não faz tantos anos assim. E eu vou falar um livro bem curtinho, Os 200 Ladrões. Eu li porque eu realmente não sabia mais o que ler. Eu vi o livro curtinho, eu falei, tempo pra eu pensar o que ler, vou ler esse livro curtinho aqui. E aqui, então é isso, essa aqui foi a minha review, a minha opinião sobre o Paraíso, do Abdul Razak Gurnah. Até a próxima!